RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a cobrança Banrisul, você reduz custos e ganha tempo. Emite seus títulos em diversos canais, registra online e ainda pode ter acesso imediato ao valor das vendas ao antecipar seus boletos. E só no Banrisul, você emite boletos de cobrança via aplicativo e envia na hora por e-mail ou aplicativos de mensagens. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 31 de outubro, ao vivo aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 no sistema NET. E também pelas nossas plataformas digitais aí para todo mundo. Você acessa a RDC TV através do nosso site, rdctv.com.br, coloca barra ao vivo e você assiste a programação real time da RDC TV. Ou, se preferir, digite aí RDC TV Digital, tanto para o Facebook quanto para o YouTube e também para o Twitter. RDC TV Digital, e você vai estar online conosco aqui assistindo a live de todos os programas. E para o Virando o Jogo, você participa, né, pelo Facebook. Olha, já temos aqui várias mensagens, não é para menos, né? Depois do resultado de ontem do Grêmio, absolutamente inesperado até dentro da própria partida, pelo que se apresentava o jogo. Mas enfim, esse é o futebol. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, lembrando que tem ainda o nosso WhatsApp, que está lá com o Diogo Rossi, 998 15 99 90. 998 15 99 90. Estamos aqui com o Diogo Rossi, o Antônio Bavaresco, o Nelson Cerqueira, o Rogério Forcolém e recebendo mais uma vez nosso colega periodista uruguaio, o Martim Gomes de Freitas. Martim, tudo bem, Martim? Seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre e aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Rogério. Um prazer estar novamente aqui com vocês, que eu acompanho diariamente lá em Montevideo. E, bueno, este, como tu diz, resultado inesperado dentro do mesmo jogo. Grêmio viveu sua noite de Halloween ontem na arena de Porto Alegre, ficando fora da Libertadores, da final, faltando 10 minutos. Bom, antes de o Bavaresco se manifestar e os demais integrantes aqui do nosso debate, eu já queria colocar os lances aí da partida para que a gente fosse depois analisando o resultado e analisando principalmente aí através desses lances. Vamos conferir os melhores momentos aí de Grêmio e River Plate, tá ok? Isso aí. Já é o gol, né? Já é o gol do Grêmio aí, o gol do Léo Gomes. Jogou muito bem lá na Gomes. O primeiro que pegou, aliás, dois lances. Aí, vamos dizer assim, a maré estava a favor do Grêmio, porque o escanteio vem, a bola raspa num jogador do River, se oferece na frente da área, na entrada da área para o Léo, e o Léo chuta e ainda raspa num outro jogador, né, do Tem River. Um detalhe desse gol, eu primeiro, tava bem aí, foi na mão que desviou, viu? Eu tava bem na frente do jogador que desviou a primeira bola. A primeira bola do escanteio. Foi na mão. Inclusive os jogadores do Grêmio levantaram, claro, quando saiu o gol. Agora, esse gol do Everton. Ele não é de perder esses lances, Exatamente, ele correu numa velocidade menor do que normalmente ele corre. E o estilo ele meio que ele parou bateu na bola, né? Foi estranho. Ele tentou no canto contrário. Tentou colocar essa bola. Aí vem o primeiro gol do River, que também é um gol para ser muito analisado. parecido com aquele que o Grêmio levou do Sport, que significa que não precisa ser um grande time para fazer um gol assim no Grêmio. Eu não tinha visto essa imagem, ele anuncia pro árbitro que foi com a cabeça, viu? Eu não tinha visto isso. Sim. Não tinha reparado esse detalhe. A única coisa que não foi com a cabeça. Pois mas viu que engraçado, eu não tinha visto isso. Esse gol, para mim, ele é cheio de irregularidades, a gente vai falar depois. Tem falha do goleiro. goleiro. E aí vem o lance do pênalti aí. Que o Escoco pede escanteio. Sim? Escanteio agora. E o juiz já dá tiro de meta. Todo mundo pediu escanteio, né? Mas aí
Alguém caiu, né, no meio. Aí o juiz que está lá no VAR, o árbitro do VAR, chama o árbitro de campo, né? Isso. Porque o árbitro de campo também tinha já dado escanteio, já estava no escanteio. E aí deu pênalti. E aí o Bressan vai à loucura, né? E aí quem tava no estádio não entendeu nada. Não, eu vi na hora. Ninguém entendeu nada. Entendeu Só nada? tu viu na hora que tinha batido na mão dele? Não, eu vi na hora que ele tinha dado pênalti. Não, que tinha batido na mão. Sim, não. mas deu pênalti por quê? Não, porque pênalti ele eu deu, imaginei tá que tinha certo. pego na mão. Eu não vi. Eu tava bem na frente. Se tem não um vi, acerto, mas se foi tem errado. um Mas nem acerto, ele viu. Eu acho que foi pênalti. Se tem um acerto, é esse, né? Esse é o grande acerto do jogo da arbitragem. Aliás, eu posso falar, Rogério? Joe, de novo eu vou. Sim, vamos. Hein? Vamos falando. queria é só falar sobre vendo- arbitragem, olha, tá? Não, mas nós temos que falar sobre Não, tá, arbitragem. mas... Tá, então vocês falam. Nós temos que falar sobre arbitragem, Ele temos que espalma a falar bola. sobre a produção do Grêmio, sobre a produção do River, onde que o River foi melhor que o Grêmio, por que que o Grêmio não Eu queria conseguiu. começar Vamos por falar aí, de pode tudo. ser? Vamos falar de tudo. Vamos só deixar terminar esses lances aí, depois até no contexto, quem é que está no suíte, Chiclé que está no suíte, pode até ir repetindo depois os lances. Saiu o Gajardo, né? Técnico do River Isso Plate. sim foi uma vergonha. Vamos dizer, várias vergonhas aí nós tivemos nesse jogo. E aí, pra mim, o cara que Várias- mudou o jogo, ó, faz o gol. Pete Martins. Muito bem batido, pênalti. Muito bem batido. Muito bom jogador, né? Uma noite glória pro Marcelo Groy. Eu, assim, ó. Pô, e o Marcelo fez defesa, tomou chute, tomou encontrão. É glória pra ele, né? Ele Ó. saiu... Eu queria, Ele saiu ileso, tu acha? eu Ele queria saiu dizer ileso. uma O coisa. Marcelo? Saiu ileso. Totalmente ileso. Não, ileso não, porque ele levou um monte Não, de saiu, pancada. ele saiu sem culpa. Sem ser ocupado. Saiu ileso, sem culpa. Eu queria. Depois o pessoal vai falar sobre a arbitragem, eu não vou me ater. Posso opinar aqui, mas eu não vou comentar a eliminação do Grêmio pelo viés da arbitragem, embora ela tenha sido decisiva nisso. Eu quero me focar naquilo que depende do Grêmio mudar para as próximas temporadas. O Grêmio tem um bom time, tem uma boa base para o ano que vem, quase que certo que vai estar na Libertadores, ou na fase inicial, ou na fase de grupos. Tem potencial para chegar na fase de grupos, mesmo que tenha que disputar a fase inicial. Agora, o Grêmio, primeiro, uma coisa precisa ser dita: o Grêmio foi eliminado por um time que é melhor que ele. Não muito melhor, mas é melhor. E mostrou que é melhor. Então, se houve crime Eu não seria tão definitivo. Não era melhor que o mas não ouviu de mim. Não, mas eu não seria tão definitivo. Não, eu tô que falando melhor. por mim, Rogério. Tá, mas Foi deixa eu melhor, concluir foi minha melhor análise. no jogo? Foi melhor, Não. mas não que seja melhor que o Grêmio. Mas enfim, Vamos lá, minha opinião. o Grêmio foi melhor que o River na Argentina e o River foi melhor que o Não Grêmio tá, na mas eu tô Argentina. falando na média. não foi melhor Outra que coisa. o River na Argentina, não. O Grêmio Não, foi o Grêmio melhor. não foi melhor em nenhum, O Grêmio foi. momento. É? Eu acho que o Grêmio não foi melhor em nenhum Eu momento. acho que não. A não ser os primeiros 20 minutos. O Grêmio não do deixou segundo o tempo. River jogar, então. É, Por isso isso aí. pode ter sido. Isso aí. Mas foi uma estratégia. Agora, no jogo de ontem, o Grêmio achou um gol. O Grêmio achou um gol. Que é do futebol, né? E o River Vamos lá. achou outro. Pô, isso é E o show. River E o achou River outro. achou. Porque o River fez o gol quando ele estava jogando pior que o Grêmio. O que o River jogou no primeiro tempo. Sim, não, jogou muito Isso. melhor que o Grêmio. O que eu queria falar é isso. Então, na minha opinião, na opinião do Bavaresco, o Grêmio foi eliminado por um time que é melhor que ele. E principalmente... Não concordo. Tá, Não tudo bem, concordo. mas eu posso dar minha opinião, né? Pode. Principalmente o Grêmio que jogou os dois jogos, sem o Luan e sem o Everton. Vamos combinar que o Everton ontem, ele entrou capenga. Não é eu que estou dizendo, o treinador, Renato, por favor. Eu vou te dizer, teria posto o Marinho e não posto ele. Talvez. Não sei, pode ser que tu tenhas razão. Tem mais então, ritmo, o Grêmio... Vocês entenderam a substituição do Renato? Eu entendi depois que Eu ele entendi, explicou, eu entendi. Tinha dois jogadores lesionados, ele escolheu um para tirar. Claro, o e botou- Ramiro, no final do jogo, eu tava bem na frente, onde ele foi recuperar uma bola para dar um balão para a área. Ele não conseguiu bater na bola. Ele Não era só. não conseguia correr. Mas o jogo- Tu via que ele fazia Mas força o pra correr. River provocou um jogo de altíssima intensidade para o Grêmio. Depois cansou no final do primeiro tempo. Mas chegou um momento do jogo que o Alisson sofreu uma falta e ficou no chão Não e a conseguia câmera levantar. fechou e a respiração do Alisson já era ofegante. Não só isso, Rogério. Quando terminou o primeiro tempo, o Jeromel indo pro túnel desgastado. Agora, o que jogou A o gente Jeromel- via assim, ele respirando dessa maneira que você falou. 30 minutos. Agora, o Bavaresco, eu só Não, vou... mas eu não concluí. Me permite uma parte, Eu quero uma fazer um partezinha. bife aqui, depois eu não falo mais. Não, você vai falar. Não, aí não. Você não vai ser o Só me momento permite Nelson uma parte também. disso aí. Vai. Me permite uma parte. É o momento Nelson É que daí o pensamento do cara fica interrompido, mas tudo bem. Não, não vai. Não é isso. É que, para discordar em cima do que você está falando, o Grêmio se diminuiu ontem, desculpe. Não, mas não o é Grêmio ontem, não eu falei do jogou confronto, para cima. eu falei O dos Grêmio dois deixou o River
River crescer, e aí o River apareceu na raça. Eu vou chegar lá, O River enxigueirou o Grêmio. Por isso que foi a substituição que o Renato fez. Quando ele tira um jogador de ele meio arriscou campo, tudo. o Maicon, e coloca o Everton, é justamente para tentar E ele fazer teve a bola do o jogo jogo. ir mais para Se frente. ele faz o 2-0, acabou o jogo ali. O River, no final, aquela... Martim, vai falando também, Martim. Não fica só ouvindo. Só para eu encerrar minha participação nesse quesito técnico, analisando o jogo e o confronto, mais do que o jogo, o confronto. O Grêmio ontem foi vítima dos seus... Teve o mérito dos seus acertos, que teve até aqui, uma defesa fantástica. Paulo Miranda jogou demais, Jeromel jogou demais, o lateral direito jogou demais, o Cortez jogou muito bem. Agora, do meio para frente, o Michel sem ritmo, tá provado que ele não foi mal, entendeu? O Maicon muito mal nos dois confrontos, errou muito passe, não é o natural. Ele não jogou como naturalmente ele Acho joga. que pior do que os passes errados, tomada de decisão extremamente equivocada. Mas é que o River o Cícero do meio de campo do Grêmio foi o que melhor Mais jogou. lúcido. Então, assim, ó, resumo, o Grêmio, tá, se houve erro de habitat, se não houve, eu não vou entrar, depois nós vamos falar sobre isso. Mas independente disso, não houve crime se tu analisar o confronto. Se classificou, o Grêmio ganhou o jogo lá, eles ganharam o jogo aqui, se classificou o time que jogou melhor na média os dois jogos. Tudo Só bem. isso. Tá. O Grêmio tem que tirar lições pro ano que vem. Tá certo. Isso você tá certo. Que não dependem, Rogério, o VAR não depende do Grêmio. Não, tudo o Grêmio bem. tem que Não, aprender não, com o que não, depende tudo bem. dele. Só um pouquinho. O Grêmio não pode ter um jogador como o Bressan, porque quando ele entrou, estava 1-0, a pessoa que estava assistindo o jogo ao meu lado falou assim, antes de ver que o Paulo Miranda ia sair com câimbras, disse assim, não, no máximo agora eles empatam o jogo. E aí quando viu que o Bressan ia entrar, o cara disse assim, queimei minha língua. E não deu outra. O cara traz uma nuvenzinha com ele, velho. Esse jogador não pode mais jogar no Grêmio. Mas não dá pra... Não, eu concordo contigo que não possa jogar Tem que mais. aprender com os erros. Tem que aprender. Só isso. Eu não estou tirando exemplo. Não estou Marcelo- isentando o Mas VAR, nem nada. eu só não concordo. Eu quero eu só analisar não concordo- os erros do ó, Grêmio. Eu só não concordo com uma coisa. Tá dizendo que o Grêmio tem que tirar lições, coisa e tal. Só que é o seguinte, Não, tem, eu não tem. concordo no Grêmio achar que tem que tirar lições de ficar enxiqueirado no primeiro tempo, como ficou. Mas que são isso é erros, erro. são erros. Mas esse é o... Mas é o que ele está falando. Mas tu acha que eu concordo com isso? Mas é o que ele está Pô, falando. eu fiz um bife aqui, tu não entendeu nada. Só um pouquinho, parei um pouquinho. Aí, vocês estão falando em chiqueirado, tá? Tá. O River Plate botou o meio-campo dele dentro do meio-campo do Grêmio. Sim. Exato. Porque não tinha dentro resposta, do meio-campo porque do não Grêmio. tinha resposta. Aí o próprio Maicon chegou pro Renato e disse, olha, não tô conseguindo segurar, não tô conseguindo correr atrás. Porque ele o Grêmio fez tava... uma escolha tática, na minha visão, que foi muito Pro segundo equivocada. jogo. Pro segundo jogo. Não, especialmente no primeiro momento ali do segundo jogo. Se a gente perceber, claro, só olhando o VT de novo para quem não conseguiu ver isso, ele espeta os dois pontas do Grêmio, o Alisson e o Ramiro, do lado dos laterais, para fechar. E aí ele adianta Cícero e o Maicon, que não tem velocidade para ir voltar. Mas ele não espetou, ele não botou lá na frente. Não, espetou atrás, Não, do botou lado, atrás, assim, botou- do ok. lado do lateral. Isso é um erro Tá, não, grotesco. tudo bem, mas aí é que eu digo, o Renato tinha qual opção? Espetar realmente, pelo Espetar menos ao um deles. contrário, né? E aí abrir o meio, com o meio campo rápido do River Plate, e tu tinha o Michel, ainda fora de ritmo, e o Maicon, que a gente sabe que não tem mais o mesmo ritmo. E ouso dizer certo? que E uma o lesão Cícero foi que- boa pro River. Porque a saída do Ponzio fez entrar um jogador também de ajudou. muita qualidade, o Enzo Não, Pérez. mas aí eu ia chegar. A saída do Ponzio dá mais velocidade ainda para esse E da dinâmica, porque o Enzo Pérez é um jogador muito técnico. Então, Tu, aí- irmão, o que pensas? Aí fica o dilema do Renato, que o que ele fez, quanto tempo tinha? Não te 15 deixa minutos- hablar. 15 minutos a saída do O Everton? Não, do Maicon. Do Maicon? Não, 7 minutos. 7 minutos no Sete. segundo tempo. Sete. Né? Aquilo que o Renato fez. Se o Renato faz isso desde o primeiro tempo e ele termina... Mas é que o já Everton sua- não tinha condições. Não estou Não, mas dizendo aí- o outro Everton. jogador. Bavaresco. Não, estou Mas eu vou te falando dizer do o seguinte, esquema. Não mas é aí- o Everton. mas se fosse o Everton, para concordar com o Bavaresco, não faz diferença 6 Ah, não, minutos. tá. Volta do intervalo. Não, tudo Não, bem. tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: Podia ter se ele jogado no muda o início, esquema disso. e ele faz ao contrário, sim. de deixar os dois, Ramiro e o menino Alisson, tá fazendo essa proteção, tá? E espeta na frente. Perfeito. Tá? Ele já está Ele abrindo ficou mais sem o time. resposta porque o Jael não conseguia fazer o contra-ataque. Porque o Jael estava sozinho, não tinha esse Mas de lado. Não porque só não isso. tem velocidade, Ele não tem cara. velocidade. Teve vários lances de mano a mano do Jael contra Mas aí ele não podia- o Pinola Pinola, e o outro, Vem né? cá, mas e é- ele não conseguia Vocês acham que o Renato usou a 7 minutos, o Everton, Pra dar 10 velocidade. minutos? Não,
Era vontade dele, Renato, já usar nesse tempo? Não, óbvio claro que não. Claro que não. É que ele sentiu que não... Não, depois. Ou nem ter usado. Depois. Exatamente isso, nem ter usado. O futebol é tão enlouquecedor em algumas coisas, se o Everton faz aquele gol, matava o jogo. Né? Bom, mas aí resolvia o jogo. O C não entra em campo. Mas o C passado não entra em campo. Caju tá no WhatsApp aqui e diz assim, ó, boa tarde, sobre o Bressan, jogador médio para ruim. Mas não podemos crucificar jogadores assim. Temos que criticar o craque do time, que é jogador de seleção brasileira, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Se tivesse feito, o jogo estava morto, o Caju tricolor. Não dá para criticar, não. Caiu no... O hermano quer falar? O hermano está aqui. Fala, Martim. Não, eu acho que o Renato foi muito ousado na troca do... Se bem o Maicon estava machucado, mas ele abriu o meio campo e fez o Grêmio a variante tática de jogar com 3 delanteiros, já tinha 2 gols na frente na semifinal, não era necessário em definitiva. Eu acho que ele podia ter segurado um pouco mais, como falam aqui no Brasil, fechado a casinha para segurar, porque sim, depois do Everton erra o gol, que eu estava na cabine de um jornalista argentino... É que o Michael estava lesionado, ele tinha que tirar o Michael, concordo? Eu concordo com a tua visão. Sim, aí olha ter posto um outro para trás. Podia ter posto o Tassiano. Podia ter posto o Tassiano. Como ele botou mais adiante. E aí depois, mais adiante, tirar o Jael e botar o Everton. Aí eu concordo com o Marco. Eu acho que Pode ser. Eu acho que essa alteração tática seria ótima. Porque o Tassiano é um jogador intenso, ele corre muito, é um jogador que ele tem 22 anos, então ele tem muito fôlego. Tu tiraria um jogador cansado, que era o Michael. O Tassiano não tem um passe ruim, é um jogador que conduz bastante a bola. Ele manteria o esquema. Não teria por que não estar no esquema. Mas a opção do Renato foi essa. Ele já estava com o River Plate. Ele foi ousado. Ele já estava com o River Plate dentro dele, certo? Ele quis dar a resposta. Dentro dele. Ele quis dar a resposta de jogar o River Plate um pouco para trás. Então o que ele fez? O segundo tempo. Só conseguiu porque o Everton entrou e pegou e tocou uma bola no canto que o goleiro deles, o Armani fez uma defesa lá no canto. Foi. Tá? Depois, na sequência, o Jael pega a bola, toca no Cícero, o Cícero enfia aquela bola pro Everton. Então deu certo a estratégia do Renato. Mas eu acho, Rogério... Deu certo. Não foi efetivo. Mas não foi efetivo por circunstância. Por erro individual. Mas o papel do Everton, o Everton fez, que era aquilo que o Renato tinha imaginado. Mas é que dentro daquilo que o Bavaresto falou sobre aprender com os erros para as próximas temporadas, tem algumas coisas que ficaram claras para mim. Tá? Eu sou crítico ao Jael, todo mundo sabe. Sou aqui nessa bancada. Uma voz isolada. Agora não mais. Não. Só que ficou claro para mim o seguinte, não é o Jael, tá? Mas é que o Grêmio demandou 1 ano para entender que alguns jogadores do atual elenco são insuficientes, sim. Eles foram bem até aqui, ótimo, maravilha, parabéns, obrigado. O torcedor do Grêmio tem que dizer para o Jael, que deu a casquinha para o Cícero no ano passado, pro Douglas, que já deu a Copa do Brasil, pro Bressan, que já jogou uma final de Libertadores e foi bem. Agora, por exemplo, ontem você tinha que segurar o jogo. Aí tu tem que tirar, aí tu tem que agradecer pro Maicon. Não, vou agradecer outros. Tu tem que agradecer pro Cícero, se a gente for, são jogadores que... Aí é mais de meio time. Não, mas aí que tá. O que eu quero dizer é o seguinte, eu queria chegar no ponto que é o seguinte, você precisa segurar o jogo. E você não tem aquele que é o melhor jogador do Grêmio, que é o Luan. O que o Luan fez de falta nos 2 jogos foi um absurdo. Foi. Aí você tem no elenco do Grêmio, inscrito na Libertadores da América, porque o Grêmio precisava escrever 2 jogadores e escolheu Matheus Henrique e Jean-Pierre. 2 garotos que são garotos, ok. Mas o Arthur foi garoto um dia, o Everton foi garoto um dia, o Luan foi garoto um dia. Você tem que segurar a bola na frente. Eu tava vendo o jogo lá, fazendo a transmissão da Rádio Grenal. No segundo tempo, o rebote de bola sobra naquela área que o Luan caminha livre, umas 2, 3 vezes. E não tinha ninguém para pegar uma bola. Ele flutua entre as linhas. Aí é erro do Renato do banco. Reconhecendo, né, a opinião do Diogo, mas eu ainda fecho com o Renato. Fecho com o Renato, uma decisão de Libertadores, decisão de vaga para a final. Você ter um Jean-Pierre ou mesmo um Matheus Henrique... Mas que diferença fizeram os experientes, Rogério, no jogo de ontem? Nenhuma. Mas precisa ter... Não, fizeram o jogo. O Cícero jogou bem. Fizeram. O Maicon teve que sair porque estava desgastado. Mas entrou o Everton. Não ajudou nada. Não jogou bem. Eu sinceramente não colocaria, porque eu corro o risco num jogo desses aí, de daqui
a pouco perder o embalo desses meninos que estão começando. O Everton, quanto tempo o Everton foi trabalhado para assumir uma titularidade? Mas era mais culpa dele. Aí você pega o Arthur, que esse é um fora de série, é um extra classe, que também não estava e daqui a pouco ele deu uma arrancada. Okay. Mas é que o estilo do Grêmio, o Grêmio abdicou do estilo Rogério. De tudo isso, vocês criticaram e estão corretos, criticar o Everton. Ele é um matador, ele devia ter feito melhor ali. Mas é aí que vem aquilo que eu sempre já falei nessa bancada e na outra emissora quando nós estamos. Esta porcaria chamada CBF, que tira grandes jogadores importantes do elenco dos grandes times quando eles estão numa reta final de coisa, para tirar o cara de órbita psicologicamente e tudo mais. O Everton tinha toda a condição de fazer aquele gol, mas onde é que estava a cabeça do Everton? Isso é um crime que essa CBF faz e todo mundo fica aplaudindo e achando bonito essas porcarias que essa CBF faz. Agora tinha que botar na conta deles, desses dirigentes da CBF que são irresponsáveis, sabe? Não tem que tirar jogador importante não é só da dupla Grenal, de todos os times do Brasil. Tá jogando final de campeonato sul-americano, brasileiro, mas vão dormir. Pega outros caras aí, vão caçar nico de outra forma. Eu concordo com você. Isso é vergonhoso. A grande questão é a seguinte, eu não acho errado convocar jogador para a seleção. O que é errado nós já falamos. É a CBF não parar o campeonato quando tem as datas FIFA, quando os outros campeonatos no mundo inteiro eles param. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas tem que olhar para o clube. O clube faz um investimento. O Fortolém faz uma reclamação que eu concordo com ele, que é a seguinte, e eu vou mais além. A cabeça do Everton, vamos usar o Everton de cabeça de maneira específica. A cabeça dele ficou dividida em dado momento antes da lesão. Claro. Seleção ou Grêmio? Seleção ou Grêmio? Grêmio ou seleção? Aí ele se lesiona e perde os dois. Quem é que paga tudo? Quem é que investe nesse cara? Mas no jogo de ontem não teve influência isso. O jogo de ontem. Mas o futuro gera, Rogério. Não, mas o jogo de ontem não teve influência. Ele entrou focado, ele pode ter entrado até prejudicado pelo tempo que ficou parado. Sem ritmo da lesão, até de repente com a musculatura mais travada. Eu não concordo. Rogério, tu falasse aqui. É convocação desses. Mas isso já está. Já falasse aqui. Eu também acho. Tu falasse aqui sobre. Eu não acho que o Maicon seja um jogador. Eu não acho que o Maicon está nessa lista que o Diogo falou. Eu também não concordo, mas. Tá, mas enfim, é a tua opinião, não é a minha. Agora, mas a lista a gente pode fazer várias listas, Bavaresco. A tua vai ter alguns jogadores que coincidam com a minha, que coincidam com a de Diogo. Mas uma coisa vamos admitir. Mas há algumas unanimidades. Coisa vamos admitir. O que pode ser unanimidade para vocês não é para mim. Mas acho que o torcedor, de maneira geral, ele tem algumas unanimidades. Por exemplo, eu duvido que o torcedor queira para o próximo ano Bressan e Marcelo Oliveira. Eu duvido. Não, e ontem o Renato foi definitivo. Ele disse que ele não é burro, não foi essa expressão, mas foi parecido, né? E que ele sabe quando ele tem que insistir e quando ele tem que dar um tempo. Mas foi o que ele disse. E aquele dar um tempo, às vezes é preciso ele falou, o cara buscar novos ares, não sei o que, ele deu uma. Se ele ficar, o Bressan não vai ficar. Não vai. Agora, o Bressan ele tem que mais sofrer a pressão mesmo, porque é ridículo. Tu tá numa baita vitrine que é o Grêmio, tu ganha uma grande oportunidade. O Jeromel e o outro zagueiro ali, espetacular. sempre jogando o corpo, mas com a mão colada no corpo. Não faz, aí o cara vai fazer isso aqui, mas vai pro inferno, ele tá numa final de Libertadores. E o Renato falou, foi um erro infantil. Mas o que eu venho falando? Vamos a lembrar que Kahneman sabe da importância que ele tem para o Grêmio e sabe que ele... Foi muito mal lá. Mal no sentido de levar o cartão. Claro, não tinha necessidade de se envolver ele justamente que argentino conhece a catimba, a picardía de los porteños, digamos, de se envolver na confusão com Pinola, que levou os dois amarelos, mas quem perdeu foi ele, que ficou fora da e o detalhe, né, o Marquinhos... ontem, tirando. Quem teve a garra-garra foi o Leonardo no primeiro tempo, depois não teve mais. E o Bressan, quando entrou e já levou o amarelo. Por agarrar. Mas aí, só um pouquinho. Aí é outra coisa que nós vamos falar em seguida, que é arbitragem. Só tem um detalhe. Durante todo o jogo, os dois zagueiros que estavam em campo, Jeromel e Paulo Miranda, em nenhum momento foram advertidos pelo juiz por agarrar. Exato. E tiraram todas as bolas. Mas aí eu não vou concordar também. Não, mas não foram advertidos. Não. Isso aí é outra história que nós vamos falar em seguidinha, que entra no contexto da arbitragem. Eu só quero voltar a falar a questão do Bressan. Eu insisti aqui e falei várias vezes que ele não jogaria. Aliás, vocês me garantiram que o Jeromel não trocaria de lado.
Não garantimos. Eu falei ontem no programa que eu achava um pouco preocupante porque ele não jogava por aquele lado. O Jeromel joga em qualquer lugar. Jeromel joga em qualquer lugar. E ontem, esse é extra classe. E ontem ficou claro para mim que a seleção brasileira precisa de um zagueiro titular na maneira para passar da pós-Copa até a Copa América. E ele chama-se Jeromel. Então é o seguinte, ó, o Paulo Miranda jogou, o Jeromel... Jogou muito bem o Paulo Miranda. E eu vinha falando sempre... Era a minha opinião e que, pelo que o Renato disse depois do jogo, também era a opinião do Renato. O momento emocional, psicológico do Bressan não permite que ele seja titular, sequer que ele entrasse. A maneira que ele explodiu é a Aí o que aconteceu? Ele tomou aquele cartão, logo depois ele tirou uma bola na lateral. Isso. Né? E que a torcida aplaudiu, deu a força para ele ainda, Mas é que quando o cara está com uma carga muito grande, uma carga muito grande, ele não tem tranquilidade nem para entrar no lance. Nem para se posicionar no lance. Então, isso foi visto contra o Palmeiras, e ele se posicionou mal para cortar aquela bola, ele tropeça, ele leva o drible ainda, antes da conclusão do menino do Palmeiras, e a mesma coisa ontem, ele entra, tá? Aquilo não é o natural do próprio Bressan. Sim. Ele entra apavorado para tentar evitar um chute, com os braços abertos. Então, aí o que o Renato disse no fim, quer dizer, o Bressan sentiu a pressão e talvez no Grêmio não se recupere nunca mais. Eu acho que já era para ele. Essa é a questão. Até sobre isso, Rogério, mandar um beijo. E foi uma pena que o Paulo Miranda tenha sentido. De novo, né? Porque vamos lembrar na estreia do Campeonato Brasileiro que ele joga com o Kahneman, ele também sente. Toda vez que ele entra assim esporadicamente, ele sente. E a pressão também faz com que ele. Mandar um beijo para Bibiana, torcedora do Grêmio, que mandou um recado pra gente aqui, mandou pra mim dizendo que não aguenta mais ver o Bressan. Tá chorando até agora por causa do Bressan. Tem vários recados. É uma pena que caiu o nosso Facebook, voltou, mas eu perdi as mensagens aqui. Esse é o problema, perdi as mensagens. Depois, Rogério, vou ler uma matéria que o Grêmio acaba de publicar no seu site, da comitiva que embarca em 20 minutos. Bom, olha aqui, ó, eu quero mandar um grande abraço para nossa colega jornalista Beth Corbetta, que é a diretora do Museu Hipólito José da Costa, o Museu da Comunicação, que fica aqui em Porto Alegre, né, na esquina da Rua da Praia, Rua dos Andradas, com a Calda Júnior. E que, a partir de hoje, nós temos o Museu do Futebol, está na área. O Museu do Futebol, ele é permanente no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Tá? Eu não tive a oportunidade. Já conhecesse? Já fosse lá? Sensacional. Eu não tive a oportunidade de ir ainda no Museu do Futebol lá em São Paulo, pretendo ir. Mas o que o Museu do Futebol está fazendo? Ele está fazendo mostras itinerantes pelas capitais brasileiras. E agora é a vez de Porto Alegre. Abriu hoje, dia 31, vai até o dia 16 de dezembro. Então é bastante tempo, de agora até o dia 16 de dezembro. Então quem for pode conjugar Feira do Livro, que está começando também agora, tem 2 semanas, até o dia 18 a Feira do Livro, 18 de novembro, não é? E pode ir à Feira do Livro e também ver essa mostra do Museu do Futebol, ali no Museu Hipólito José da Costa. E quero cumprimentar a Beth Corbetta em especial, não só por trazer e viabilizar esta mostra que se chama-se Na Área, né, do Museu do Futebol, como também pelo fato de ter reaberto o Museu da Comunicação, que estava fechado há muito tempo, e agora na gestão dela, faz o que, 1 ano mais ou menos que a Beth está lá, ela conseguiu reabrir o Museu Hipólito José da Costa. Então, parabéns, não percam, é um bom programa para se fazer no centro da cidade. Dito isto, eu lembro para vocês o seguinte: abandone de vez a dentadura. Na rede de clínicas odontológicas Instituto da Face, você faz o seu implante dentário e sai com o seu dente pronto no mesmo dia. Então, ligue agora, marque já a sua avaliação no Instituto da Face. Você tem 3 endereços aí que pode fazer a sua avaliação e depois já fazer os seus implantes dentários. Aqui em Porto Alegre, você agenda pelo telefone 3072-0809. 3072-0809, Instituto da Face em Porto Alegre. E em Novo Hamburgo, o Instituto da Face atende pelo telefone 3065-6590. 3065-6590. E em Taquara, pelo telefone 3542-1359. 3542-1359, o Instituto da Face. Confie em quem tem experiência. Instituto da Face, 15 anos de qualidade e tradição em odontologia.
Vamos à mensagem do Zafari e nós voltamos em seguida para falar aí com mais detalhes sobre a arbitragem de ontem. Instante só. Passe no Zafari. Olha aqui, ó, não esqueçam que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bom, senhor Bavaresco, eu quero a tua participação também nessa questão de arbitragem. Eu não vou abrir mão da tua opinião. Né? Tu és um crítico da arbitragem sempre. E dessa vez nós já falamos a respeito da parte técnica, tática. Não sei se o é que eu não só uma parte. O Bavaresco não é crítico sempre da arbitragem. Às vezes ele não critica a arbitragem. Não, semana passada ele não criticou. Não, só um pouquinho. Semana passada não. Negativo. Semana passada eu critiquei a arbitragem. Semana passada não. Tava diferente semana passada. Eu critiquei a arbitragem. Tá sendo. Quem nos acompanha. Tu vai entrar nessa pilha? Mas eu não quero falar uma coisa. Não. Vai entrar nessa pilha. Deixa eu só perguntar se o Martin tem ainda alguma coisa em termos do jogo. Del juego, bueno, no, que creo que o primeiro tempo, o resultado, do meu ponto de vista, foi injusto. Se bem, o Grêmio foi eficiente. Mas o futebol não é um ato de justiça, é um jogo, né? Sí, a bola pune, como dice Mario Muricy, pero en definitiva fez um chute no gol e acertou, fez gol. Mas River teve muito mais volume de jogo, posse de bola, chances, profundidade. Faltou o punch final de definir bem. Já no segundo tempo a história cambiou, o Grêmio saiu de outra maneira, mais ousado, como falávamos recém, e o River fez as trocas, substituições ofensivas, não ficava de outra porque sabia que o único resultado que interessava era a vitória por gol de visitante. No hay que dizer que River é apelidado de las gallinas, allá as galinhas. Mas nos últimos tempos River tem mostrado, da mano de Gallardo principalmente, muito caráter, muito temperamento e personalidade. O time realmente vai forte agora seja com quem for, para a final. A característica dos argentinos. Não se resignou, né? O River não se resignou. Não, eles não param, eles não se entregam, eles vão. Não adianta, não dá para subestimar esses caras. É como as pessoas escreviam no Twitter, é um cochilo, deu. Os caras vêm para cima. Quem eu acho que cochilou foi o cara do VAR. Eu continuo achando que o cara do VAR cochilou. E aí vem o que vocês falaram do Bressan, tá? Jeromel, Paulo Miranda, todos eles também trocaram encontrões e tudo mais com os zagueiros do River. Entrou o Bressan, a primeira bola, antes de bater. O primeiro lance, o árbitro vai lá e dá o cartão amarelo para o Bressan. Não esqueçam que o Bressan jogou lá no Uruguai, né? E a terna era toda lá do Uruguai. E lá ele foi expulso umas 2 vezes quando jogava em Peñarol, né? E todo mundo sabe, hoje... Tem jogador que fica marcado pelo juiz, né? E além disso, está se sabendo que o Bressan vivia esse momento de pressão dentro do Grêmio. Já tocou-lhe um cartão amarelo, imagina, tu entra pressionado... Entra amarelado. Né? E já toma um cartão amarelo. Como é que tu fica? Animicamente, emocionalmente? Quer dizer, então ali eu já começo a virar minha orelha para o árbitro. É que vocês não conhecem porque não vivem o dia a dia lá do nosso futebol. Mas o Cunha é um juiz, chama confusão, como diz, aqui tem... É um para-raio. Gente que chama goleiro, chama gol, digamos assim. Bom, o juiz chama confusão, já vão várias. Para vocês terem uma ideia, não só a nível internacional, mas a nível local, ele é vetado por Peñarol. Ele não pode arbitrar jogo de Peñarol. E o Bressan jogava no Peñarol, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer a regressão dos fatos, mas indo primeiro ao futuro. Especialmente com essa nota que o Grêmio divulgou agora, Rogério. Eu acho que ela define tudo que a gente vai debater. O Grêmio lançou uma nota agora, eu vou ler rapidinho porque ela não é muito longa, tá?
Depois do acontecido no jogo da Libertadores da América que definiu a classificação, né, o Grêmio entende flagrante desrespeito aos princípios éticos estabelecidos pelo fair play e vem o público se manifestar com o que segue. Uma reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada no final desta manhã na Arena fez com que o Grêmio decidisse ajuizar uma reclamação por descumprimento do regulamento geral da competição e do regulamento disciplinar, em face da participação irregular do treinador do River no vestiário durante o intervalo para instruções aos atletas do clube, assim como por meio de comunicação por rádio com seu auxiliar, estando ele suspenso pela Conmebol. A tipificação do fato está devidamente comprovada no artigo 176 do Regulamento Geral e nos artigos 19, 56 e 76 do Regulamento Disciplinar da Conmebol. Além disso, o primeiro gol do River Plate ocorreu de condição irregular, sem qualquer participação ou interferência do VAR, embora constatada a ilicitude. A Conmebol, antecipadamente aos jogos da semifinal, reuniu os clubes em sua sede e estabeleceu o fair play com vistas a disputas. Na ocasião, obteve concordância de todos os clubes de forma limpa, cumprindo as regras do jogo, o que motiva, sim, o Grêmio a tomar as suas providências. O Grêmio, no meu entendimento, ele age corretamente no sentido do Gajardo. Estava punido. No futebol uruguaio teve um caso parecido. Sim, e teve na primeira e na segunda divisão aconteceu, o técnico que estava suspenso entrou no vestuário no intervalo, ou às vezes também não só ter entrado no vestuário, sino que está na tribuna e nos gramados dos times pequenos, que a tribuna fica perto do gramado, ele passou indicações através do alambrado, digamos assim, e os times perderam os pontos. O quadro rival fez a reclamação e ganhou. Estava no regulamento, digamos. O Grêmio tem até hoje 21h45. 24 horas depois do jogo. É isso aí. Agora, por que eu digo que essa nota... Que é um detalhe só um pouquinho, que isso é importante, Rogério. Sim. Porque foi o que não aconteceu em relação a outro tipo de caso dos cartões. É o que não aconteceu o River. O River... Assim, ó. Que eles reclamaram depois do prazo. Eu acho que não é. Aconteceu com o Sanches do Santos. Tudo bem, o Sanches aconteceu porque a Conmebol usou o River. O que aconteceu no caso do River é pior. O River usou o Zuculini irregular 7 jogos. O River está na final da Libertadores, tendo usado em 7 dos jogos disputados até aqui, um jogador irregular. E aí ninguém fez a reclamação. E ninguém fez a reclamação. E Boca também tem o Ávila. Jogou irregular. Mas então, o que eu vejo que está correto o Grêmio? Nós estávamos discutindo o lance da arbitragem, utilização e não utilização do VAR. O lance do primeiro gol do River, além do jogador ter posto com a mão, para mim, ele se livra do Jael já fazendo falta no Jael antes, empurrando o Jael, e ainda tinha a possibilidade do Michel cabecear aquela bola e o Lucas Prato bota o braço impedindo que o Michel subisse. A bola era do Michel, inclusive. Então teve 3 crimes, então. Não, ali teve 3 irregularidades no meu entendimento. Que se o VAR fosse chamado, o VAR apontaria. Se não a primeira, pelo menos a segunda. O Grêmio foi ingênuo. Depois do que não os jogadores, eu digo. Desculpe, por terem posto a bola no centro da área. Não, ter reclamado. É proibido, né? Proibido reclamar? É proibido. Não pedir VAR, reclamar. Ele foi dar o braço, cercar o juiz. Reclamar não é proibido. O Grêmio aceitou o gol. Ainda não é proibido no futebol reclamar? Opa, ainda não é proibido. Não, é que assim, só reclamar. Um dia vai ser proibido no futebol brasileiro. No Mas futebol mundial pra mim, a ingenuidade é pegar a bola e botar ele no centro do campo. Pega a bola, bota no centro do campo e pede pra recomeçar o jogo. A regra do VAR é claríssima. Enquanto o jogo não recomeça, pode revisar. Outra coisa, outra ingenuidade do Jael, na minha visão, no segundo lance do pênalti. Ele caiu, não tinha que ter caído. Não, tu não entendeu. Antes, duas jogadas antes de fazer o 1-1, o Jael tava já com a mão na coxa e eu não sei qual é o jogador, era o Tassiano que ia entrar, né? Isso. E ele, em vez de cair, ele ficou em campo, daí teve mais 2 jogadas e gerou a falta. Não, e ali lance, é que o Grêmio se ferrou. Ele tinha que ter caído antes. E no lance do pênalti, que o VAR é chamado, eu acho que você não tem que burlar o VAR. Tá? Mas sai jogando. Mas sai jogando. O River Plate pediu o escanteio e o Pity Martinez bateu o escanteio. Ele bate o escanteio, só que o Jael tá caído no centro do campo. Aí o juiz para pra atender o Jael.
Não, mas então o jogo começou. Não, porque o juiz anulou o jogo de começar. E aí ele teve tempo de olhar o VAR, porque o jogador estava caído. Mas ele iria olhar o VAR igual os caras iam chamar ele igual. Depois ia ser mais vergonhoso ainda, apenas. Não. Se tivesse autorizado. Ele bate sem autorização, entendeu? Ele bate sem autorização. Se o Jael tá de pé, rápido. o árbitro deixa seguir. Deixa rolar. Claro. Não, nem o VAR chama. Nem o VAR chama. Vamos combinar o seguinte. Ele pararia o jogo se avisado pro VAR para mas depois que pararia e seria mais vergonhoso ainda. Mas nós já tivemos mais vergonhoso. Já aconteceu? Esse negócio já aconteceu. Reinicia o jogo, não pode. Mas como já reinicia? Como não pode? Não precisa apitar para cobrar o escanteio. O jogador pode bater o escanteio. Nós estamos falando duas coisas diferentes. O Nelson está dizendo que se tivesse sido cobrado o escanteio com autorização do juiz, ele poderia voltar atrás. Mas que autorização? Autorização, tu não precisa, o jogador ele anulou pode. O escanteio. Tu não precisa autorização. Aí é que eu estou dizendo, ele anulou, ele podia ter anulado o reinício do jogo também. Mas é que ele anulou o escanteio por causa Mas ele podia ter anulado o reinício. Esse negócio do VAR, nós já tivemos outro exemplo. O jogo já começou e o juiz voltou lá e marcou. Não, daí não pode. Eu acho que de ontem para hoje... isso. Não foi. Inclusive, foi feito. Corinthians e Cruzeiro, o juiz não autoriza o lateral. Final Copa Brasil aconteceu. O juiz não deixou a bola... O único lance que aconteceu isso e não foi VAR, porque não tinha VAR, foi naquela expulsão do ano passado, acho que foi Cruzeiro e Chapecoense, não lembro qual foi o jogo, que o jogador foi expulso erradamente, foi pro vestiário e não tinha VAR. Aí voltou atrás. Mas ali foi uma coisa especial. Eu não me lembro quais eram os times, tá? Até depois, inclusive, se discutiu, porque o juiz voltou, o jogo já tinha recomeçado, o juiz voltou, analisou o VAR, mas agora tem um pouquinho e deu. Bom, porque tem um protocolo novo que não agora. Pode, exatamente. Agora uma pergunta de ontem para hoje, eu acho que eu aumentei o número de seguidores que concordam comigo que a maneira como é colocado o VAR, o protocolo como é feito, a falta de transparência nas comunicações. Inclusive o presidente do Grêmio ontem na coletiva veio de encontro ao que eu falei. A mesma coisa. Eu acho que o grande problema da maneira como é colocado, o VAR pode evoluir? Pode. O regramento pode evoluir, a comunicação pode ser mais explícita, pode ter transparência, os áudios, os vídeos. Eu posso e tem que avançar, e tem que avançar que nem tem no tênis e no vôlei. Tem que ter pelo menos dois desafios a cada tempo para cada time. Mas tem uma outra coisa. É um negócio absurdo, porque o cara do VAR lá em cima, ele fica determinando o que ele bem entende. E posso dizer uma coisa... Ou o que ele é orientado. Vamos lá. Tu não é o cara que gosta, às vezes, de uma teoria de conspiração? Eu tenho, mas eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá nessa história. O Grêmio foi roubado ontem, gente. Eu vou chegar lá. O Grêmio foi roubado ontem. Eu vou chegar lá porque tem justamente essa questão. No futebol americano, todo ponto, o telespectador está me vendo que não costuma acompanhar, eu sou um adepto, um fã de futebol americano. Todo o touchdown é revisado. Todo ele. Por mais que seja evidente que não houve irregularidade, os caras lá de cima do VAR deles olham e vê se o cara tá com os dois pés dentro da endzone. Agora eu só queria voltar àquela questão da nota do Grêmio, que eu entendo que ela é muito própria no que ela diz inicialmente. Ela enfoca aquela questão que pode ser voltada atrás, vamos dizer assim, que é a do Galhardo. Isso, mas cita o gol irregular também, né? Apesar cita o gol, porque a citação do gol seria importante como foi o ano passado, que o Grêmio chiou a respeito de não ter utilizado o VAR para o pênalti que o Jael sofreu. Não tem como voltar atrás. Mas já para o próximo jogo já foi a precaução. Agora não tem mais o próximo jogo. Então o Grêmio faz certo, ele só coloca essa questão do primeiro gol, que não tem como mais voltar atrás, apenas como reforço do que o Grêmio está reclamando. E o presidente Romildo falou ontem, que me fez concordar claramente com ele, e também me fez concordar contigo, Rogério, fui para casa pensando isso, que assim, eu tenho a partir de agora... Tu já quer chegar na Conmebol? Tá, eu tenho que pôr um pé atrás com a Conmebol. Vamos chegar em seguida. Não é um pé atrás. Vamos chegar em seguida. Três pés atrás. Não, é que assim, bota um pé atrás porque o outro na frente tem que dar impulsão para correr deles agora. Isso aí é uma quadrilha. Esta mesma terna arbitral, o Cunha no árbitro de cancha, digamos, e o Leodan Gonçalves no árbitro de VAR, eu não vi esse jogo, mas me lembro que todo mundo falou que deu muita confusão e polêmica. A revanche no Mineirão fizeram Cruzeiro e Boca. Sim. Eram esses mesmo. Que também houve muitas jogadas polêmicas. E aí vamos falar qual é a dívida que a Conmebol tinha com o River Plate também em seguida,
né? E por isso que eu vinha dizendo há muito tempo e alertando que a cama para o Grêmio, a Conmebol vinha preparando há bastante tempo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. É isso aí. No Sesc, todo mundo pode viajar com os pacotes turísticos nacionais e internacionais. Saiba mais acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br, e boa viagem. Vamos à mensagem da Multissom e já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos lá, então. Teoria da conspiração, né? O meu pé atrás com a Conmebol ficou quando o presidente Romildo Bolzan Júnior disse ontem: antes do jogo, assinamos um documento de fair play e não desrespeito ao jogo. E o que o River Plate fez ontem na Arena foi um deboche absoluto ao que é a Conmebol. Agora, por que o comissário do jogo... Não, o que me indigna, o que me deixa assim, extremamente revoltado do que diz respeito ao futebol é: se o cara é superior a qualquer coisa que diz respeito à partida, que é o delegado do jogo, por que temer um segurança? Por quê? Como assim? O delegado do jogo viu o Gallardo entrando no vestiário, fotografou. Quando ele sai do vestiário, ele vai em direção ao Gallardo para conversar e puni-lo, e o segurança tira o delegado e ele sai correndo. O delegado do jogo sai correndo do segurança do River Plate com medo. Que bárbaro. Com medo. Por quê? O delegado é o vedor do jogo. O vedor, que é o vedor. Supostamente é a autoridade. A autoridade máxima. E outra coisa, o Gallardo deu uma entrevista coletiva na zona mista da Arena. Sim, também não poderia. E dizendo, eu agi de maneira irregular. Ele disse, eu agi de maneira irregular porque eu achava necessário. Foi uma afronta. Posso dar um exemplo aqui? Que o River Plate fez contra a Conmebol. Foi uma afronta. E depois o seguinte, esse vedor ou delegado do jogo, ele foi tão incompetente que ele não foi capaz sequer de tirar a comunicação do assistente do técnico que estava em campo. E a coletiva porque estava a comunicação, todo mundo vendo a comunicação do Gallardo lá numa cabina. Tá? Isso também com é esse proibido. auxiliar, hein? Isso também é proibido. Também é proibido. Não, e a coletiva do Vizcaia depois, que o Zé Alberto Andrade pergunta pra ele sobre a conversa. Foi um deboche. E ele disse assim: um deboche. Eu acho que ele estava falando com a família dele pra comemorar o resultado. E tem muitos familiares? Foi um deboche, isso, um deboche. Foi um assinte. Né? Nós somos. Eu vou dizer uma coisa mais ainda. Eu não gosto de misturar dentro do futebol. Eu entendo que eu sou meio pelo regramento da FIFA também. Tem que ser as coisas no âmbito do futebol. Mas quando vem um assinte, vem um deboche desses, aí eu acho que tem que haver uma manifestação governamental, inclusive, para dizer aqui, posso estar exagerando, posso estar indo muito longe, viajando, mas dizer, olha aqui, nós não somos bobos e não somos palhaços. Não diria, mas não sei, mas eu acho que tem que... O Itamaraty tem que se manifestar. A CBF é pior. É importante o nosso telespectador ter uma ideia do que foi feito pelo Galhardo. É como se o Kahneman tivesse jogado ontem. O Grêmio tinha que ter posto o Kahneman. Porque a irregularidade é da mesma categoria. Mesma magnitude. Da mesma magnitude. O Grêmio perderia os pontos se o Kahneman tivesse jogado. Então, o River... Eu agora falei tudo que eu tinha que falar sobre o jogo. Agora eu vou falar sobre essa situação. O River tem que perder os pontos. Tu te sentiu, isso é o certo. Tu te sentiu roubado, né? Não, nesse particular, não é roubado. Eu me senti. O Renato, me tiraram o Palané. Tu acha que não? Me tiraram o Palané. É pior que roubado. Tu acha que não teve um conjunto de então, coisas? quando eu falo em manifestação de governo, eu estou dizendo porque uma entrevista dessas ofende a nós brasileiros. Ofende a nós brasileiros. Parece que nós somos o quê? Que nós somos palhaços. Que nós somos mané, que nós somos chacota, né, desses argentinos. É isso, é nisso que eu me prendo. O que disse esse técnico auxiliar, que foi o titular,
Quer dizer, dizer que estava falando com a família, que é isso. E depois o seguinte, quem foi o árbitro lá em Lanús e River Plate que não deu aquele pênalti a favor do River Plate? Árbitro VAR, nesse jogo, Andrés Cunha, mesmo de ontem. Semifinal do ano passado. Era a dívida que a Comebol tinha com o River Plate desde o ano passado. Então tu concorda comigo que este árbitro do VAR, de ontem, ele tem uma visão seletiva, ele só enxergou. Eu não tenho Ele só enxergou Do VAR, não tenho porque a ali menor não dá pra dar culpa pro árbitro do campo. Então o VAR veio. não, Vocês concordam comigo que o VAR mudou, está mudando o futebol, está mudando o esporte? E não esqueçam que o presidente da CBF, antes da Copa do Mundo, votou lá por Copa 2026. Isso está marcado. Isso está marcado. Agora a CBF não pode nem ajudar o Grêmio nesse caso, porque tá queimando. Tá devendo? E outra coisa, não dá pra culpar o VAR, Nelson, eu vou dizer por quê. É a mesma coisa que tu dizer assim... Não dá pra culpar o VAR. O VAR mudou o destino do jogo. Nós estaríamos comemorando a classificação dele hoje não fosse o VAR. O VAR não mudou nada. Nelson, Quem mudou foi o cara que ficou... Nelson, o operador do VAR. Nelson, quando existe uma premeditação, e é aí que eu entendo que existia uma premeditação para beneficiar o River Plate, e o Grêmio não tinha dado nenhuma possibilidade. Vejam que no jogo lá da Argentina, a única possibilidade... O Grêmio foi punido, que foi o cartão amarelo pro Kahneman. Era a única possibilidade lá. Esquece o VAR. O VAR foi ferramenta. O VAR não fez nada no Kahneman. O VAR não fez nada no Kahneman. O VAR não fez nada no Kahneman. Não tivesse VAR, ia ser aplicado do mesmo jeito, como tantas outras vezes foi aplicado. O VAR é bom, Nelson, nós temos 30 mil mortos no trânsito por ano. Então nós vamos parar de andar de carro. Não é o problema, é o carro, é o motorista, velho. O problema não é o VAR, é o juiz. Eu acho que é mais uma ferramenta para garfiar os caras. Como se antes do VAR não tivesse. Como se antes. É evidente que é a tua opinião. É minha opinião. Como se antes do VAR não tivesse acontecido as aplicadas. Vamos dizer a verdade, menos no Brasil. Toda a América, e começando pela Comebol, que é uma final super clássica, River e Boca. Venta de direito à televisão para todo mundo, de ingresso. Seria o máximo para a Comebol. O Palmeiras vai botar as barbas de molho, eu já achava difícil. Agora eu tô achando que vai ser impossível. Não, mas no campo, acho que não dá nem no campo. Talvez o grito do Grêmio, do jogo de ontem, ajude o Palmeiras. E ajude o Palmeiras hoje. Há chance do Grêmio reverter isso? Vocês acham? Olha, eu vou te dizer... Eu não, juridicamente, pelo não poderia dizer nada. acho impossível. Eu não sou advogado, tá? Mas eu também não sou. Isso só vai dar punição pro treinador, o River vai pagar uma multa, perda de pontos. Reversão, não vai nunca isso, pelo amor de Deus, vamos discutir isso, cara. Isso eu não chegaria. Eu acho que o Grêmio não entraria se não tivesse certeza. Eu não chegaria a esse ponto. Aí o Inter teve certeza quando entrou com aquelas cartinhas. Tanto que depois, mas é bem diferente. Tanto que depois foi comprovado que o Inter estava certo. É diferente, mas está comprovado. Mas e aí? E aí já jogou Tem coisas diferentes uma coisa que aconteceu com outro clube. Eu acho que o caso do Inter e o do Grêmio são diferentes em duas questões. O do Internacional não conseguiu a reversão da decisão. Mas o Inter estava certo. Deixa eu falar um negócio. Independente daquele cara estar na cabine ou não, independente se VAR estava lá, o Grêmio tinha que ser o Grêmio ontem e o Grêmio não foi. O Grêmio não foi aquele time grande que estava esperando outro time grande. Não sufocou o River, não fez o jogo que tinha que fazer. E aí entra um idiota que dá um pretexto que se tivessem já de olho para prejudicar o Grêmio, que eles queriam. Acabou. Então o Grêmio se desclassificou ontem. Não é VAR, não é isso. Isso aí nós já discutimos. Então, mas não são excludentes. Uma coisa não exclui a outra. O Grêmio foi desclassificado no campo? Foi. Mas se tem uma irregularidade, digamos que o Kahneman tivesse jogado e o Grêmio tivesse classificado, tu ia vir aqui e dizer, não, tá certo, tem que botar o Kahneman. Não, tá errado. O quê? Como assim? Se o Kahneman tivesse jogado com 3 cartões e o Grêmio tivesse classificado, tu ia desconhecer que foi uma irregularidade. Mas aí é um jogador que tá lá dentro do campo. Mas o treinador é a mesma coisa. O treinador é a mesma coisa. Não, agora me puxa o outro pra cá. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então vocês podem apostar nisso. Eu vou apostar aqui com vocês que vai dar uma punição, vai dar uma multa e acabou. Não é questão de aposta, ô Forcolém. Não é isso que a gente está discutindo. Ninguém está apostando com ninguém. Eu até acredito que vai acontecer isso. A Comebol vai fazer vista grossa. Como tantas vezes já fez. E dinheiro, multa. Agora, eu só concordo com o Gallardo no aspecto de que ele teve mal no jogo ontem. Mas a punição é ridícula pelo motivo, né?
bota uma multa econômica no time, alguma outra coisa, mas não tira o treinador da beira do gramado por entrar 5 minutos tarde. Essa é a discussão sobre a aplicação da pena. O motivo. Exatamente. Agora, a pena aplicada, eu não posso simplesmente me opor a ela fazendo exatamente o que ele me proíbe. Isso, aí ele está errado. Martim, a Federação Uruguaia é uma federação séria? Não, está intervenida hoje pela FIFA. Não temos presidente. Não, mas como tudo, como todos. A CBF também não vale nada. Futebol. Eu sou aqui um cara totalmente contra a CBF. Eu sou contra. Enquanto não limpar. Não tem nem moral para ajudar o Enquanto Grêmio. não limpar, não tem moral nenhuma. Não é a instituição, são os homens que fazem a instituição. E infelizmente queimam o nosso filme. Tivemos muitas participações, o Caco Garcia, o Márcio Martins Fraga, Carlos Alberto Pinto Correia, Juliana Sander, que diz que há precedentes para a reversão, tá? O Carlos Alberto Pinto Correia diz para mim não haverá reversão, Sérgio Luiz Ritt Moreira, Anderson Cigales, Regina Paiva, né? Quem mais? O Cícero Elcimar Aguiar, vários, meu sogro Esteban Lebede. O VAR está sendo utilizado de diversas maneiras, quando somente deveria ser um instrumento consultivo. Aí, ó. Quando o juiz tem dúvida. Abraço, Esteban. Eu acho, aí é que vem uma outra questão. Quem deveria pedir o VAR era o juiz de campo. Pra mim é isso. Se ele tem dúvida, pega os campos. Não o cara lá de cima. Evoluímos no campo das ideias. Evoluímos no campo das ideias. Tá bom? Não, o Grêmio no jogo contra o Tucumã, se não me engano, foi, não é beneficiado, mas houve um pisão do jogador que o juiz no campo achou que era amarelo. Aí o VAR chamou e disse, olha, é vermelho, e era mesmo. No jogo anterior a River e Grêmio, River foi muito beneficiado e foi um árbitro gaúcho, Daronco. Não cobrou um claro pênalti do Pinola no jogador Independiente. Nem pediu o VAR, nem foi Tanto que ontem e foi um pênalti escandaloso. Tanto que ontem o Olé tuita a foto desse pênalti dizendo, passamos pelo VAR. Aqui, ó, Nelson Fialho, direção, ao invés de protestar na Conmebol, defenderia mais o Grêmio se tivesse proibido o Renato escalar o Jael e o Bressan. Isso é torcida, isso é torcedor. Tá? Participação. Muito obrigado, Martim. Obrigado mais uma vez pela presença. John. Venha sempre aí ao programa. E tá graças certo? a la gente de TTL, que é a que me transporta acá a Porto Alegre. Tá certo. Grande abraço, pessoal, então, da TTL. Voltamos amanhã, 13h. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui.